Muito bem, vamos lá. Esse passo de hoje, ele está ligado à conquista, a merecimento e a perseverança. Eu acho que hoje, mais do que nunca, 500 encontros. A espiritualidade não falha, né? Então, se 500 encontros não foi exatamente o símbolo de conquista, de perseverança, de merecimento, eu não sei o que são. Tem um texto que diz que os dias bons, eles te dão felicidade. Os dias ruins, eles te dão experiência. As tentativas, elas te mantêm forte. E as provas, essas te mantêm humano. As quedas é que nos mantém humilde. Mas somente a tua vontade, somente a tua fé é que te vai manter de pé. Como Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico. Não. É a coragem da fé. É a coragem de carregar a própria cruz. É a coragem de carregar para conseguir salvar a si mesmo. Então, isso é fé, isso é conquista, isso é perseverança. Para que a gente tenha mais dias bons que nos tragam felicidade. Que os dias ruins, que nos trouxeram experiências, que eles façam cada vez menos morada em nossos dias. Quando Jesus disse que não são os sãos que têm necessidade de médico, ele estava se dirigindo principalmente aos que normalmente estão com o coração dilacerado, mas que mesmo dilacerados, eles são resignados, porque eles estão preparados para receber esse bálsamo suavizante que é o seu Evangelho. E é principalmente para aqueles que desejam com toda a fé a sua alimentação espiritual, para qualquer situação. Então a vontade de se melhorar é essa luz que se acende na nossa alma cansada de erro. E normalmente as pessoas que se encontram nessas situações são aquelas que estão com o coração sofrido, mas que também está mais maleado. Que elas, por não esperar mais nada, elas se apegam ao amor de Jesus. E esse passo de hoje, ele diz assim: procurei através da prece e da meditação, ao longo deste programa, encontrar a minha individualidade, conquistar a serenidade e aprendi a viver só por hoje, ciente de que eu não posso me permitir esquecer de onde eu vim, mas é meu dever escolher para onde eu vou. Então, nesse passo, a gente trabalha o eu, o espírito imortal. Muito bem. E como referência aqui nos foi dada: ajuda-te, que o céu te ajudará. E eu confesso que esse texto do Evangelho, essas palavras de Jesus, elas são com certeza talvez um dos textos que mais me emociona no Evangelho, porque ele diz assim: buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E se abrirá aquele
que bater a porta. Pois qual é o homem dentre vós que dará uma pedra ao seu filho quando este lhe pede pão? Ou lhe pedindo um peixe, vos dará uma serpente? Se, pois, vós, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão o vosso Pai, que está no céu, dará os verdadeiros bens a que lhe pedirem. Esse texto está em Mateus 7, de 7 a 11. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, assim, Deus, Ele nos ajuda na medida em que a gente se esforça nessa busca do que a gente procura, da busca do que a gente precisa. E tudo, então, vai concorrer ao nosso favor. Se a gente trabalhar com afinco, com fé, com coragem, com humildade, com confiança. Porque não tem milagre. Não tem milagre. As grandes obras, elas são conquistadas, as vitórias, elas são frutos unicamente do nosso trabalho. Do nosso trabalho. O trabalho, ele é meu, ele é pessoal e ele é intransferível. Então, se a gente pensar dessa forma, o que vai acontecer? A gente tem que pedir a Deus aquilo que a gente necessita. Porque uma vez que é através do trabalho que as coisas chegam até nós, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que reverenciar e a gente tem que pedir a Deus com humildade. Porque embora Deus saiba exatamente o que é aquilo que a gente precisa, nós sempre vamos achar a nossa ligação com Ele. É necessário para que a gente consiga a nossa confiança, o nosso equilíbrio. Mas será que a gente pode pedir qualquer coisa para Deus? Não. Porque nem sempre o que a gente pede para Deus é aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Mas qual que é esse sentido dessa expressão, ajuda-te a ti mesmo? Significa que o homem, ele deve colocar todo o seu esforço, todo o teu trabalho digno, edificante, em prol de si mesmo e do semelhante. Porque a lei do trabalho é uma lei natural, que induz o homem a não se acomodar. Exatamente, a não se acomodar. O progresso é outra lei natural, que ela surge em decorrência do trabalho. Porque é assim que progride a humanidade. É nesse desejo incessante de se melhorar sempre. É esse desejo que vai fazer com que o homem aplique a inteligência na descoberta de novos meios de se melhorar. Então, com isso, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se melhorando, e o tempo todo. Então, essa sobrevivência da alma ao espírito, que a gente conserva em nós, esses conhecimentos que foram adquiridos. Então, quais são os conhecimentos? Quando a gente traz aqui para o GAD, o que a gente tem que pensar? Quais são os conhecimentos que eu tenho até aqui? O primeiro passo foi entender que eu tenho um problema. Eu já entendi lá atrás que eu tenho um problema, que ele precisa ser sanado, que eu preciso de ajuda e que sozinho eu não dou conta. Na sequência, eu vou entender que nem tudo eu vou conseguir fazer sozinho. E a partir do momento que eu conseguir fazer, que eu não estiver mais sozinho, que eu entender que existe uma força maior, que ela me ajuda, que ela é grande, que ela é poderosa, eu vou ter força para seguir. E aí então eu vou seguindo passo a passo. Mas uma das maiores ferramentas que me é ensinada aqui é que eu preciso me ligar com Deus, que eu preciso orar, que eu preciso entender a eficiência e a eficácia da prece. Porque toda vez que eu tiver vontade sincera de me melhorar, que eu tiver força,
Eu vou me lembrar daquele momento em que Jesus estava lá no Monte das Oliveiras com os seus seguidores e ele disse para eles: orem, orem para que não caiam em tentação. Pai, afasta de mim esse cálice, mas que contudo seja feita a sua vontade. Se para Jesus apareceu um anjo do céu, porque Jesus estava angustiado, imagino que não vai acontecer conosco. Quando a gente parar e pensar que sim, eu preciso de ajuda, eu sou fraco, eu preciso pedir força para que eu tenha fé, para que eu entenda todos os dias que é através da perseverança, que é através do trabalho, que é através do dia a dia, que só por hoje eu vou me melhorar. Só por hoje eu vou entender que eu estou aqui. Jesus disse que é para a gente observar os pássaros do céu, que a gente não precisa cultivar tesouros aqui na terra, mas que a gente precisa cultivar tesouros no céu. Por quê? Porque os tesouros do céu são as virtudes. E a partir do momento que eu pratico as virtudes, que é o amor, que é a paciência, que é a caridade é o amor em ação. Mas será que o amor ele nasce de repente? Não. O que nasce de repente é a paixão, é o desejo, é a loucura. O amor não. O amor é aos poucos. A gente cultiva o amor, a gente precisa do amor. Então a gente tem que fazer a nossa parte, lembrando sempre que Jesus dizia que aquele que trabalha, ele merece ser sustentado, ele merece. Então, toda vez que eu tenho vontade, que eu tenho fé, eu consigo aquilo que eu quero. Porque Jesus disse ali naquela fala: ajuda-te que o céu te ajudará. Então, se a gente pensar aqui do ponto de vista terreno, o ensinamento, buscar e achareis, ele é semelhante ao ajuda-te que o céu te ajudará. Porque ele é essa lei do trabalho. Porque ele disse para mim que, diferente dos animais, nós somos racionais. O desejo é do animal, mas o amor ele vem do homem. Então a gente precisa entender que é algo muito maior. Porque Deus não nos obrigou o homem ao trabalho. Quando ele diz ajuda-te que o céu te ajudará, ele está dizendo o quê? Que a gente precisa trabalhar dentro do nosso íntimo. Não importa o que fizeram comigo, não importa os erros que eu tive. É claro que os erros, eles terão que ser corrigidos. Eu vou ter que reparar. Sim, eu vou ter que reparar todos os erros. Mas uma coisa de cada vez. Hoje o que eu preciso é entender que eu preciso me encher de Deus. Eu preciso trabalhar em mim todas as virtudes que eu preciso na minha vida. Que a partir do momento que eu me ajudar, que eu trabalhar tudo isso em mim, o céu vai me ajudar. Porque Jesus está aí com todos os seus anjos, com todos os seus trabalhadores da vida imortal, para me ajudar, para iluminar o meu caminho, para entender que a partir daqui, a partir do momento em que eu tiver essa perseverança, que eu conquistar tudo isso, eu vou ter merecimento. E a partir do momento que eu tiver merecimento, esses dias bons, esses dias que trarão felicidade, esses dias virão. Sim, eles virão. E os dias ruins, eles ficarão cada vez mais longe da minha vida. Então não importa o que já aconteceu. Importa que até esse momento eu cheguei aqui procurando a minha individualidade, para conquistar então a minha serenidade. Serenidade também é um trabalho. Também é um trabalho. Eu preciso trabalhar. Eu preciso seguir. Eu preciso lembrar que eu sou um espírito imortal. E que eu preciso me melhorar todos os dias.
todos os dias. Que para isso eu tenho a ajuda dos céus, a ajuda de Jesus, da espiritualidade. Então que com muita fé, com muita esperança de dias melhores, que eu tenha coragem de carregar a minha cruz, que eu tenha consciência de que eu não estou são, de que eu necessito de médico, sim, e que o melhor médico é Jesus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faz a tua parte. O trabalho faz parte do ser humano. Então, parabéns para todos nós que chegamos aqui nesse momento, que já passamos por todos os passos, mas que a gente tem a humildade de começar tudo de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Tantas vezes quantas forem necessárias, para que a gente possa, cada dia mais, ser melhor. Eu acho que é isso.